nós hoje. Bom, é o seguinte, turma. A Adriana comentou comigo que ela já tinha dado a parte de ondulatória para vocês. Confere? A ondulatória que eu digo lá, os elementos das ondas, comprimento de onda, velocidade da onda, amplitude. Confere ou não? Ela comentou comigo para entrar, então, no assunto aí de acústica. É o que nós vamos ver hoje. Vou aqui espelhar a telinha para vocês. E tá aí a nossa apostilinha. Vejam aí se dá para vocês enxergarem a nossa apostila. Deixa eu descer aqui. Tá dando para ver aí, pessoal? Deu para enxergar? Deu. Maravilha. Então, quando vocês começaram a estudar ondulatória, vocês aprenderam a respeito do que são, né, as ondas. Ondas, então, serão aí, né, elementos que são transportadores de energia. Então, as ondas são originadas por uma pulsação, por uma fonte de pulsação, de oscilação, e essa oscilação se propaga, né, fazendo com que haja uma transferência de energia. Essas ondas, como vocês viram, podem precisar de meios materiais para se propagar. No caso, serão as ondas mecânicas, né? Precisam lá de um meio material, como uma corda, como o ar, como um líquido, um sólido. Então, essas ondas mecânicas necessitam aí de um meio de propagação. E nós temos as ondas eletromagnéticas, que são ondas que não precisam de um meio de propagação para que se propaguem, né? São ondas que podem se propagar no vácuo. Essas ondas eletromagnéticas são compostas por oscilações de campos elétricos e magnéticos simultaneamente, então podem se propagar em qualquer meio. Nós temos lá algumas classificações dessas ondas, longitudinais, no caso de uma corda que você balança, né, que você oscila, transversais, no caso de uma mola, onde você puxa uma das extremidades e a mola começa então a oscilar. Nós temos uma outra classificação sobre ondas com relação à quantidade de dimensões em que elas se propagam, né? Você tem as ondas unidimensionais, propagação numa única dimensão, ondas bidimensionais, como é o caso de uma superfície de um lago, né? E ondas tridimensionais que se propagam aí no espaço, né, em 3 dimensões, como as ondas sonoras, né, os sinais aí de rádio, por exemplo, ondas eletromagnéticas que são produzidas, né, a luz, por exemplo, que se propaga de maneira tridimensional. Vimos os elementos lá que compõem as ondas, né? Então sua onda vai ter como elementos o comprimento de onda, que seria a distância entre 2 picos, né? Nós chamamos de cristas, ou 2 vales. Temos lá a amplitude da onda, que é o tamanho, né, de uma crista, ou o tamanho de um vale. Temos a frequência de uma onda, que seria quantas ondas vocês têm passando na unidade de tempo. Né? E temos o período, que é o tempo que leva para a passagem de uma onda. Vocês viram lá a equação fundamental da ondulatória, né? A velocidade da onda vai ser igual ao comprimento da onda vezes a frequência. E no sistema internacional nós temos essa velocidade em metros por segundo, comprimento de ondas em metros e a frequência lá em hertz, que seria uma unidade de segundo a menos 1. Uma vez que nós entendemos como funcionam, né, quais são os elementos que compõem as ondas, nós vamos fazer agora uma aplicação, uma primeira aplicação, num ramo da física, do estudo aí das ondas, que seriam referentes às ondas sonoras. Essa é a primeira parte que aparece aí na apostila. A segunda parte vai aparecer o estudo da óptica geométrica, que está associada à luz, que também é uma onda, mas aí é uma onda eletromagnética. Terão seus elementos lá
de estudo nesse campo. No campo da acústica, nos interessa, então, entender quais são os elementos, né, que estão associados aí à propagação do som, né? Então, na propagação do som, vamos trabalhar aí com ondas sonoras. Para você produzir uma onda sonora, você precisa fazer o quê? Precisa criar, né, uma vibração, e essa vibração de algum elemento que você provocou vai, então, induzir a formação da propagação de uma onda sonora pelas modificações na pressão do ar. Bom, no caso que você está produzindo uma onda de material aí no ar, pode acontecer isso também num líquido, pode acontecer isso também num sólido. O fato é que, quando você está trabalhando com uma vibração que está provocando uma oscilação, e isso está acontecendo no ar, essa oscilação, então, faz com que o ar sofra pequenas compressões e rarefações. Compressões e rarefações. Essas compressões e rarefações acontecendo, né, simultaneamente, representam uma oscilação. E isso vai se propagando, né, ao longo do ar. Como que isso funciona? Dá uma olhadinha aqui nesse alto-falante, né? Eu tenho aqui um alto-falante. Nesse alto-falante eu tenho uma membrana. Essa membrana recebe sinais elétricos, e esses sinais elétricos codificados de acordo com o som que foi captado, que foi transformado em sinal elétrico e vai ser aqui decodificado a partir desse alto-falante, ele provoca vibrações nessa membrana, e essas vibrações fazem com que o ar ao redor sofra compressões e rarefações. Compressões e rarefações nessas moléculas de ar, né? À medida que isso vai acontecendo, então, você cria, né, a propagação de uma onda sonora. Esse é o efeito que você tem no seu alto-falante. Você pode observar esse mesmo efeito quando você pega uma tábua e apoia na mesa. Você provoca aqui, então, uma oscilação, né, uma vibração nessa tábua. Conforme ela vai vibrando, ela vai comprimindo e fazendo a rarefação. Comprimindo e fazendo a rarefação. Isso vai, então, induzindo a formação, a produção aqui de uma onda sonora que vai se propagando. Claro, essa onda sonora vai se propagar ao longo do ar. Essas compressões e rarefações, nessas variações de pressões da densidade aqui desse ar, você tem aqui essas cristas de onda. E quando você tem a rarefação, você tem os vales de onda. Compressão, crista de onda. Rarefação, vale de onda. Compressão, crista. Rarefação, vale. Olha aqui uma onda, né, longitudinal, que está se formando e vai se propagando ao longo da extensão aqui do ar. Isso vai chegar lá no seu ouvido, no seu aparelho auditivo, vai fazer vibrar lá no seu tímpano. Esse sinal vai ser transmitido para os martelo, bigorna, estribo. Essas vibrações vão ser transferidas lá para a cóclea, que é um que tem um líquido de cílios lá dentro. Nessa vibraçãozinha, esses cílios vão captar a vibração, transformar em sinal sonoro lá no seu nervo auditivo e vai conduzir para o seu cérebro interpretar aquele sinal sonoro. Então, ondas sonoras no ar vão funcionar dessa maneira, compressões e rarefações do ar ao redor, e essa onda, então, vai se propagar, né, com uma onda sonora. Quando você produz essa vibração, essa oscilação num líquido, acontece a mesma coisa, só que no líquido eu tenho uma densidade de material maior, o líquido é mais denso. Então, essa propagação de onda no líquido vai ser mais rápida, vai acontecer de maneira mais efetiva. E se for num sólido, então, a vibração, devido à maior densidade que você tem nesse material, então a propagação é muito mais rápida, de forma que nós chegamos à conclusão que a velocidade de propagação do som, ela vai ser maior à medida que o material onde ela está se propagando for mais denso. Isso aí é uma regrinha que você pode perceber quando você mergulha, né, numa piscina. Então, debaixo da água, submerso,
o som é percebido, você tem a percepção do som de maneira mais rápida. Da mesma forma que se você encostar o ouvido num trilho de trem, e esse trem estiver lá viajando a quilômetros e quilômetros de distância, você consegue perceber o som, né, das rodas daquele trem no trilho, mesmo a uma distância enorme, porque a velocidade de propagação naquele material sólido é mais denso, é muito maior, a velocidade é mais elevada. Uma outra coisa de aplicação interessante é quando nós rompemos, né, a barreira do som. Então, aqui tem uma imagem de um aviãozinho, né? Esse aviãozinho tem, nessa fotografia, essa violenta expansão de ar que tem aqui ao redor dele. Isso aqui acontece quando? Quando você tem um avião supersônico e esse avião consegue, né, atingir uma velocidade que é igual ou superior à velocidade do som, a velocidade de propagação do som no ar. A velocidade de propagação do som no ar é 340 metros por segundo. Então, aviões supersônicos que conseguem atingir essa velocidade, o que vai acontecer? O som que ele produz, que o motor do avião está produzindo, está viajando na mesma velocidade que o próprio avião. Então, o que acontece? Quando o avião, nessa velocidade, está cortando o ar, está abrindo uma passagem naquela massa de ar, é como se você fizesse uma analogia de você estar lá debaixo da água. Então, para você debaixo da água conseguir navegar, por exemplo, um submarino, aquela massa de água, furando aquela massa de água e jogando toda aquela massa de água para fora, né? Para poder abrir passagem. A mesma coisa acontece com o avião. Quando ele está voando nessa velocidade, ele também está jogando um monte de ar ao redor dele, e esse monte de ar que está sendo jogado ao redor dele tem uma tremenda uma turbulência acontecendo ao redor da superfície do avião, e aquela turbulência, quando se soma à onda sonora que chega na mesma velocidade, aquilo produz uma somatória de turbulência que provoca, então, o rompimento da barreira do som, ou seja, um estrondo, né? Esse estrondo é perceptível aí como um trovão, e se esse avião estiver em baixas altitudes, ele pode até causar aí a quebra de vidraças, quebra de janelas, quebra de vidros e causar danos aí até ao aparelho auditivo das pessoas. Então, uma coisa interessante que eu tinha comentado com vocês, com relação à velocidade do som nos líquidos e gases, né? Você vê a velocidade do som lá na água, 5.200 metros por segundo. Muito maior, né, do que no ar, que eu tenho 340 metros por segundo. Então, dependendo do meio material, a velocidade de propagação do som vai ser maior, né? É variável e vai depender do meio em que está se propagando. Bom, com relação ao som, que é o objeto de estudo aí da nossa acústica, o som tem algumas propriedades. Então, tem propriedades que nós conhecemos a respeito do som que são chamadas propriedades fisiológicas. O que é uma propriedade fisiológica? Aquilo que é perceptível pelo nosso organismo, pelo nosso aparelho auditivo. Essas propriedades fisiológicas estão associadas ao que no som? O que eu percebo fisiologicamente? Eu percebo um som agudo, um som grave. Um som agudo, por exemplo, você tem lá uma cantora que tem aquela voz estridente, né? Então, uma voz aguda. Eu percebo o som grave. Você já ouviu aí tenores cantando, você já ouviu muitas pessoas que têm aquela voz mais grave, né? Então, é uma qualidade fisiológica, uma propriedade, né, fisiológica aí do som. Eu percebo a intensidade do som, percebo se esse som está com uma intensidade, uma potência, né, elevada, ou se ele tem uma intensidade, né, menor, uma potência menor. Então, todas essas propriedades fisiológicas que nós conseguimos perceber com relação a se o som é alto ou se o som é grave, ou seja, se o som é agudo ou se o som é baixo, é perceptível pelo nosso aparelho auditivo, é fisiológico, e também percebemos no som a sua intensidade, uma caixa monstruosa, um pancadão lá de funk, lá numa comunidade, os caras têm caixas enormes, a intensidade, a potência sonora é elevada, né?
enquanto a sua caixinha aí de computador, a caixinha aí, ou mesmo o seu microfone aí microfone não, o seu fone de ouvido tem uma intensidade sonora, uma potência sonora menor. Mas em que essas propriedades fisiológicas estão associadas com relação aos elementos que compõem a onda sonora? Então vamos ver como é que isso funciona. Primeira coisa, nós temos que entender o que é altura, né, ou frequência sonora. A altura de um som, né, eu não estou me referindo à sua intensidade. Quando nós falamos altura do som, eu tenho que pensar num som que seja alto ou que seja baixo. O que é um som alto? É um som que tem alta frequência na sua onda sonora. Esse som de alta frequência, que é um som alto, eu vou interpretar como sendo agudo. E quando ele é agudo, a frequência sonora, essa frequência é elevada, é uma alta frequência. Agora, quando eu tenho um som baixo, significa então que eu tenho uma baixa frequência. Eu tenho então um som que nós chamamos que é som grave. Então vejam aqui como nós podemos comparar essas propriedades com os elementos da onda. Na primeira caixa acústica que eu tenho aqui, eu tenho a produção de um som que tem um comprimento de onda elevado. O comprimento de onda é grande, o que faz com que a frequência seja pequena, uma frequência baixa. Tendo uma frequência baixa, eu vou produzir então o quê? O som grave. Frequência baixa, som grave. Aquela voz, vamos dizer assim, o cara tem uma voz grossa, né? O cara quando ele tem a voz grossa, quer dizer que a voz dele é grave, quer dizer que é de baixa frequência. Agora vejam nessa outra caixa de baixo, aqui nessa ondinha verde, que eu tenho comprimento de onda pequeno, várias ondas se formando, né, no mesmo intervalo de tempo, uma frequência maior, alta frequência. Veja então que uma alta frequência está associada a um som agudo. Percebam que porque mais baixa do que a outra. Então, baixas frequências estão associadas ao som grave. Altas frequências estão associadas ao som agudo. Tudo bem até aqui? Tranquilo aí, pessoal? Alô, pessoal? Tudo bem. Tranquilo. Muito bem. Os instrumentos musicais, nós temos, né, o contrabaixo, por exemplo. Né? O contrabaixo ele produz um som, né, mais baixo, mais grave, né? Enquanto o seu violino ele consegue produzir um som, né, mais agudo, né? Uma frequência, não vou dizer a frequência do som agora porque está associada à nota musical, mas dentro de uma mesma nota musical, a mesma nota você consegue produzir sons com relação à altura. Então, muito cuidado, pessoal, não confundam a altura do som com a sua potência, associado à frequência do nosso som. Então, sons que são altos são sons de maior frequência, de alta frequência. Sons que são baixos estão associados a baixa frequência, os sons graves, né? Então, som de alta frequência, agudo. Som baixo, som de baixa frequência, som grave. Então, aqui temos uma outra informação que é importante para nós, né? Nosso ouvido, ele consegue detectar um intervalo de frequência que vai de 20 Hz a 20 mil Hz. Vocês podem ver aqui no texto, né?
Fora dessa faixa de intervalo de frequência, nós não conseguimos perceber, né, o som. E muitas vezes, acima da frequência de 20.000 Hz, ele pode ser até prejudicial para os nossos ouvidos. Abaixo de 20 Hz de frequência, nós chamamos eles de infrassons. Sons abaixo de 20 Hz. São sons que nós não percebemos. Abaixo de 20 Hz, uma frequência muito baixa, não é perceptível para nós, né? Os animais, né? Que conseguem até detectar esse som, né? Nós não conseguimos, mas eles até conseguem. Sons acima de 20.000 Hz, que são extremamente agudos, né? São produzidos também por alguns animais e são chamados de ultrassons. Então, sons abaixo do que nós conseguimos perceber pela fisiologia do nosso aparelho auditivo são chamados de 20.000 Hz, que é o limite que nós percebemos, né? São chamados de ultrassons, mas podem ser percebidos por outros animais aí que têm um aparelho auditivo mais sofisticado, aí, cães, né, golfinhos, enfim, morcegos. As baleias também conseguem infrassons, né, que nós não percebemos, alguns tipos de mamíferos marinhos aí também conseguem. Muito bem, entendemos o que é a altura do som. A altura está relacionada, então, à frequência, né? Essa frequência, então, pode ser alta frequência, som agudo ou alto, e pode ser baixa frequência, som grave ou baixo. Vamos lá para intensidade sonora. Agora você vai mexer lá no seu botãozinho de volume do seu aparelho, né? Aí sim. Essa intensidade sonora, ela está associada à potência da fonte de emissão da sua onda sonora. Então, quanto mais potente for, né, a sua fonte sonora, essa intensidade, essa potência, né? E a potência sonora está relacionada com um elemento de onda que é a sua amplitude. Então, quanto maior a amplitude da onda sonora, maior a intensidade, maior a potência. Repare, então, nesses dois aparelhos aqui. Eu tenho aqui uma caixinha de computador, pequenininha, ela produz lá um determinado som, e essa amplitude desse som que ela produz tem uma amplitude baixa, uma amplitude pequena, o valor da crista aqui da onda ou do vale, né? Percebam que é um valor pequeno. Então, baixa amplitude de onda sonora representa um fraco. Agora, se eu pego uma caixa potente, o que vai acontecer? Ela vai produzir essa onda sonora com a mesma frequência. Percebam que a frequência e o comprimento de onda são os mesmos aqui da onda da caixa fraca, porém muito maior. A crista ou o vale da onda tem um tamanho muito maior. Então, esta onda produzida com grande amplitude, um som forte, seu som fraco, de baixa amplitude, vai ter um alcance menor. Então, quando vocês pensarem na altura do som, esse som está muito alto, baixa, cuidado, não vai confundir isso lá com a frequência. O volume de som que você produz ali vai depender de quão potente é o seu equipamento, a sua fonte sonora. Tá aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo? Sim. Muito bem. Outro elemento que está presente aí na acústica, né, nas propriedades fisiológicas do som, é o timbre. O que é esse timbre? Bom, vocês já devem ter percebido que o som de um violino é característico desse instrumento. E o som do piano, que está mostrado aqui também, é característico do instrumento, né? Dessa fonte sonora. O timbre é justamente um elemento, né, que é determinado pelo formato lá do instrumento, né? Pelas características, né?
Cada instrumento musical tem uma forma de vibração, de se produzir a vibração, né, para produzir o som. Você pode... E aquela onda sonora vai ser refletida no interior de uma caixa, que é o caso aqui do nosso violino. E essa caixa interna do violino, ela tem um desenho, ela tem um formato, ela tem toda uma característica que vai transmitir, né, para a onda sonora uma assinatura característica, uma assinatura que é daquele instrumento. Então vejam aqui a onda sonora que é produzida pelo violino, em verde, né? Você tem aqui as cristas e vales, elas têm pequenas variações que vão caracterizar o timbre genética dele, como se fosse lá um código de barras dele. Enquanto que o piano, que é um instrumento que tem um som batida na corda, a partir de um material, você aciona a tecla e vai ali um metalzinho, na corda para fazer a vibração, e aquele som vai ser então, né, produzido ali dentro daquela caixa que tem no piano, e próprias, também vai ter o seu próprio timbre. Então ele também vai produzir esse som com essas cristas e vales que também tem um desenho que é próprio dele, característico dele. Isso então constitui-se o timbre. Note que se eu produzir uma nota musical no violino de mesma frequência que eu vou produzir no piano, digamos que no violino eu tire um dó maior. O dó maior vai ter esse desenho na onda sonora que o violino vai produzir. O mesmo dó maior no piano vai produzir uma onda que vai ter a mesma frequência, o mesmo comprimento de onda, os mesmos elementos da nossa onda, só que com aquelas pequenas diferenças, né, nas cristas e vales dessas ondas sonoras que caracterizam, identificam, né, o instrumento. Isso nós chamamos então de timbre. Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Então, nós entendemos as propriedades fisiológicas do som, vimos lá que nosso som ele tem propriedades lá com relação à altura, sons altos, né, que são os nossos agudos, som de alta frequência, sons baixos, que são os sons graves, são de baixa frequência. Com relação à intensidade sonora, nós vimos que os sons que têm uma intensidade, uma potência sonora alta, né, tem uma alta amplitude, a amplitude de onda é grande, então são sons fortes. E os sons que têm uma baixa intensidade, uma baixa potência, sons fracos, né? Está associado, então, a ondas sonoras que têm uma baixa amplitude, uma amplitude de onda pequena. Algumas propriedades do som com relação à reflexão e à produção de eco. Então, o que é isso aqui, né? Como é que acontece? O som, a onda sonora, ela tem uma propriedade de reflexão. Isso acontece também nas ondas eletromagnéticas, por exemplo, né? Quando você tem a reflexão das imagens em espelhos. Então, existe essa propriedade de reflexão também na onda sonora. Uma fonte produz, né, uma onda sonora. Nessa propagação, obstáculo, ela sofre a reflexão. É a mesma coisa que você pegar uma corda e prender na parede. Quando você faz uma pulsação nessa corda, essa pulsação vai, bate lá na parede e retorna para você. É a reflexão da sua onda. E isso acontece também com o som. Essa reflexão dessa onda sonora, quando encontra lá um obstáculo, né, pela sua frente, ela pode ser percebida por você, pelo seu aparelho auditivo, desde que haja um intervalo de tempo superior a 0,1 segundos, que é o tempo que leva para o nosso aparelho auditivo detectar e identificar, codificar aquele som no nosso cérebro. Então, nós conseguimos perceber o som produzido
num intervalo de até 0,1 segundos. Se esse intervalo for maior, então você vai ter a sensação da repetição desse som, ou seja, vai ser a formação do seu eco. Bom, mas quando vai acontecer o eco? Quando será possível que eu tenha a percepção do eco? Nós sabemos que velocidade, né, velocidade seria uma grandeza associada à distância percorrida num certo intervalo de tempo. Aprendemos isso lá na parte de física, né? Então, a sua velocidade é a distância percorrida dividido pelo tempo que levou para percorrer aquela distância. Velocidade lá de um automóvel, por exemplo, em quilômetros por hora, quantos quilômetros ele percorreu em 1 hora, ou quantos metros ele percorreu em 1 segundo, é uma outra unidade, né, de velocidade. Nós sabemos que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. Então, a cada segundo, a nossa onda sonora percorre 340. Cálculo, se o meu ouvido, se o meu aparelho auditivo precisa de um tempo de pelo menos 0,1 segundos para perceber o som, se esse som for produzido levar um tempo maior, né, para que ele seja produzido na fonte e na reflexão ele voltar, eu aplico isso nessa fórmula. Eu pego a velocidade, 340 metros por segundo. Qual é a distância percorrida para que no tempo de 0,1 segundos eu tenha a percepção da repetição daquele cálculo? Então, resulta para nós numa distância de 34 metros. Então, são 34 metros a serem percorridos para que eu tenha a percepção do eco. É claro que, quando há reflexão, eu estou calculando que eu tenho 17 metros de ida e 17 metros de volta. Eu fiz o cálculo aí pensando que o som vai ser refletido, então ele tem que percorrer 17 metros para ir e percorrer 17 metros para voltar. Então, o que acontece? Se você estiver a uma distância superior a 17 metros, num local relativamente aberto, mas que tenha obstáculos que estão a mais de 17 metros de você, você vai ter a percepção lá do seu eco. Deu para entender, pessoal? Deu? Então, veja aqui o rapazinho, né? O rapazinho está aqui, ó, distante aqui das rochas, né? Desse obstáculo aqui de rochas. Ele dá um grito, ele já está a 17 metros de distância. Então, a onda sonora vai, percorre 17 metros de ida, sofre a reflexão e percorre 17 metros de volta. Esse tempo que levou para ir e voltar é superior, então, a 0,1 segundos, ele tem a percepção do eco. E esse eco tem aí várias aplicações, né? Quais são as conexões que estão associadas aí ao eco? Primeira conexão aqui é com o morcego, né? A ecolocalização. Esse animal tem a maior parte, grande parte das espécies de morcego tem uma visão, né, muito ruim. Então, eles se utilizam do quê? Dessa ecolocalização. O que eles fazem? Eles emitem ondas sonoras, né, de alta frequência, e essas ondas sonoras de alta frequência se propagam, sofrem a reflexão e retornam. Como o aparelho auditivo deles é muito desenvolvido, eles conseguem ter essa percepção e processar rapidamente qual é a distância que ele está daquele obstáculo. Isso, então, permite com que eles façam o quê? Eles consigam se localizar, consigam se orientar e até mesmo detectar, né, presas, detectar objetos, enfim, se localizar, como se fosse um sistema mesmo de navegação, utilizando, né, essa função aí do eco. Nós temos aplicações práticas também em equipamentos, em aparelhos que nós chamamos de sonar. Esses sonares são aparelhos que produzem ondas sonoras, né? E essas ondas sonoras viajam no meio de propagação que é do seu interesse, encontram um obstáculo e voltam. Então, o aparelho consegue
decodificar o tempo que levou para aquele sinal ser recebido de volta, e com esse tempo que ele demorou para receber o sinal de volta, sabendo que a onda sonora que ele produz tem uma certa velocidade fixa, ele consegue calcular a que distância e em que local, a localização, está aquele objeto que ele está procurando. Então, você tem aqui, no caso das aplicações, né, um barco pesqueiro. Esse barco pesqueiro tem esse sonar vai produzir uma onda sonora na água, essa onda sonora vai se propagar na água. Quando encontra o cardume de peixes, vai acontecer a reflexão, porque aqui é um obstáculo, então a reflexão desse som retorna para o navio, o sonar detecta o sinal, faz o cálculo do tempo que levou para isso acontecer e consegue, então, identificar qual é a profundidade que está esse cardume e em que posição ele também se encontra. Isso é utilizado também nos navios, né? Navios de combate, de guerra. Então, aqui você tem um navio de guerra, ele manda aqui o sonar, o submarino lá do inimigo está aqui no fundo, acontece a reflexão no obstáculo, isso é o mesmo, o nosso navio aqui, então, vai conseguir localizar onde é que está aquele submarino, quanto a profundidade e quanto a sua posição. Isso também é utilizado na navegação aérea. Na navegação aérea, vai detectar lá o avião, o retorno daquele sinal, você consegue localizar onde é que está o seu avião. Toda a topografia de fundo do oceano também é a partir desse aparelho de sonar. Então, nós sabemos lá no fundo do oceano onde é que nós temos vales mais profundos, onde nós temos regiões mais elevadas. Toda a parte topográfica do fundo do mar é feito com esse sonar. A prospecção de petróleo também é feita dessa maneira. Então, os caras fazem lá uma varredura para ver a topografia marinha, regiões que eles percebem que tem depressões, rachaduras ou vales, ou mesmo partes mais elevadas do fundo do oceano, que possam, então, dar alguma sinalização de áreas que possam ter reservas petrolíferas, também são feitas, né, com esse tipo de sistema. Então, tá aí, pessoal. Aqui colocou-se um exemplo, né? Dá um exemplo para vocês aqui de cálculo, né? Considere o seguinte exemplo, né? Um sonar emite uma onda sonora na água e o sinal retorna ao radar após 0,1 segundos. Sabendo que a velocidade do som na água é de 1.400 metros por segundo, como que nós vamos determinar, então, a distância percorrida nesse intervalo de tempo? Então, você sabe que velocidade é igual a distância percorrida dividida pelo tempo. Se a velocidade do som na água é 1.400 e você teve um tempo de 0,1 segundos, basta você fazer, então, 1.400 vai ser igual à distância percorrida dividido lá pelo tempo que levou para se percorrer, né, de 0,1 segundos. E aí você vai chegar na conclusão, né, no seu cálculo, que você teve 70 metros para ir até o fundo e depois mais 70 metros para retornar, porque o seu cálculo, claro, vai dar, né, 140 metros. Então, o que levou de tempo de ida e volta foi de 140 metros, significa, então, que o seu objeto está localizado a uma profundidade de 70 metros. Cálculo simples, né, de velocidade. Ok, turma? Sim. Muito bem. Só para a gente... Opa, deixa eu ampliar aqui. Para a gente fazer mais algumas conexões aqui a respeito desse assunto. Então, falei aqui do nosso sonar. Vejam aí as aplicações, né? Então, a ecografia. Na ecografia, esses aparelhos que nós temos aí, que funcionam, nós chamamos aí de ultrassom, né? Esses ultrassons nada mais são do que aparelhos que vão emitir ondas sonoras. Essas ondas sonoras vão sofrer reflexão em algum tecido, em algum tipo de tecido no organismo humano, e quando houver a reflexão, acontece uma decodificação desse sinal e a transformação desse sinal em imagens, né?
Então, hoje nós temos aí o que nós chamamos de ecografia tridimensional, que é a mais sofisticada que nós temos aí, né? Você parte, então, do princípio do eco, do princípio de produzir uma onda sonora, que vai, então, ser refletida em algum tecido que exista no organismo, no corpo humano, e esse sinal refletido vai sofrer uma decodificação e vai ser transformado em imagem, né? Para isso, você precisa de alguns tipos de dispositivos, né, que são transdutor e um cristal piezoelétrico. Esse transdutor é o cara que vai transformar aquela reflexão daquele sinal numa imagem, né? Um formato de imagem. E esse dispositivo piezoelétrico ele está relacionado a um material que, quando você coloca em contato lá com o tecido lá humano, ou seja, na pele, ou mesmo no braço, ou no peito, esse dispositivo ele consegue converter sinais mecânicos em imagem. Por quê? Quando ele pega o sinal mecânico, ele percebe o sinal mecânico, ele transforma aquilo num sinal elétrico, e esse sinal elétrico é decodificado a partir de uma imagem. Isso permite a combinação do dispositivo piezoelétrico com o efeito do eco. Essa combinação no decodificador, então, produz essa imagem em 3 dimensões, que é muito utilizada aí, por exemplo, para você fazer, né, uma ecografia para você ver como é que está o seu neném, como é que está a criança, o nenenzinho na barriga da moça que está grávida, né? Então tá aí. Tem lá a nossa ultrassonografia tradicional, que não leva em consideração toda essa sofisticação lá do nosso transdutor, não cria lá uma imagem 3D, mas cria uma imagem que já é suficiente para você verificar se está tudo em ordem lá com o seu bebezinho lá dentro, né? Então, aqui nós temos a ultrassonografia convencional. Então, são aplicações aí da nossa ecografia, que utiliza como princípio aí a propagação do som e uma propriedade de reflexão desse som. Só para fechar então, pessoal, agora, eu não sei se vai dar tempo de a gente fechar isso agora, mas eu vou colocar aqui, deixa eu ver como é que está o meu tempo. Vocês vão ter uma outra aula agora? Vocês vão ter que entrar em outra aula. Vai restar aí para ver mais adiante outras propriedades do som, que são a reverberação. Então, a reverberação, vocês percebem quando vocês escutam aqueles cantos gregorianos lá nas igrejas, né? Quando você tem várias reflexões acontecendo ao mesmo tempo, e aquilo vai potencializar a intensidade do som que você percebe. E aqui também os instrumentos musicais, né? Que tipos de instrumentos musicais nós temos, quais são os princípios, né, de produção de som desses instrumentos, como que eles funcionam, né? Sons aí de instrumentos de sopro, que vão fazer com que colunas de ar vibrem dentro do seu instrumento, pistão, saxofone, flauta, né? Você tem os instrumentos de corda, que vão produzir as vibrações através da própria vibração da corda, né? Então, violão, violino, contrabaixo, todos esses instrumentos de corda. E os instrumentos de percussão, que vão produzir som a partir da vibração do seu próprio corpo, né, do seu próprio material. Esses instrumentos aí podem ser por vibração do próprio corpo ou vibração de membrana. Quando vibra o próprio corpo, você tem lá tantã, marimbá, reco-reco, berimbau, gongo, onde você bate mesmo, né, naquele instrumento, e pela ação mecânica do corpo dele, ele já produz a vibração e o som. E os outros, né, que vão funcionar pela vibração de membranas, que são tambores, né, surdo, pandeiro, bateria. Essa membrana, quando vibra, vai produzir, então, a onda sonora. Recomendo para vocês, ó, nesse assunto, já começar a fazer essas atividades aqui, ó, na página 54. Então, da página 54, exercício 1, 2, 3, 4, na página 55, do exercício 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E aí vocês fecham esse assunto de acústica. Então, vamos começar a fazer esses exercícios para poder já passar esse assunto aqui, já deixar preparadinho para entrar em óptica geométrica.
Então, aí na página 54, pessoal. Turma, alguma dúvida? Não. Não. Deixa eu fazer minha chamadinha aqui. Ana Luísa, Ângela, Celso, Daphne, Felipe Martins, Gisele, Gustavo, Maicon, Marina e Vitória. Turminha, por hoje é só. Alguém tem dúvidas aí? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Ou tá tranquilo? Não, Tá tranquilo. Beleza, então, pessoal. Gente, por hoje é só. Fiquem com Deus, se cuidem. Um abração e até o nosso próximo encontro aí. Professora, eu tinha esquecido de avisar. A Letícia ela tinha falado pra mim te avisar que depois ela assiste a aula gravada, porque ela não conseguiu entrar de jeito nenhum. Tá, Tá bom? tá bom, então. Gente, Tchau. abração para vocês. Tchau, tchau.